uma satisfação muito grande estar recebendo esse nosso palestrante de hoje, vai conversar com vocês, bater um papo sobre essa onda que está aí, né, no Brasil e no mundo, e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente lê, com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Então ele vai bater um papo legal aí com vocês, para ver se a gente sai daqui um pouco mais esclarecido, um pouco mais com o pé atrás e outro na frente, para a gente poder se cuidar em relação a esses fake news que estão acontecendo aí em todos os meios de comunicação, principalmente nos celulares, né, gente? É mesmo. Então, assim, a gente vai aproveitar bastante. Eu fico muito feliz porque eu conheço Paulo César desde os meus 16 anos. A qualidade dele é a melhor qualidade que um homem pode ter no mundo de hoje, é para mesmo. Né? Então, isso aí já chama Paulo. É meu xará, porque Paulo, você sabe, Paulo é querido, né? Meu nome é Paulo. Chama Paulo e é flamenguista. Então, sucesso grande. Tudo de bom. E a gente boa. Tudo de bom. E a gente boa. Eu também sou. Então. Aí tem um monte de currículo bom. Eu também sou gente boa, ele também é. Então, pronto. Só tem qualidade. Paulo César, a casa é sua. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o microfone é todo seu. Saudações rubro-negras. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Hoje eu estive aqui uma vez conversando com vocês. Estou voltando hoje para falar sobre esse assunto que é de tamanha relevância. E quando se discutiu a questão das três primeiras, era de fato um dado muito interessante, porque mesmo só de não tendo feito nenhuma publicação, ele tornou-se uma referência, não só por conta desse dado, mas também por outras questões que a gente considera fundamental. Uma delas é a Mailde, que ele mesmo fala, conheça-te a ti mesmo. Isso é importante, a gente ter esse conhecimento. A gente tem que se despir primeiro de todos os conceitos, fazer uma avaliação de tudo que acontece, para depois a gente começar a chegar perto da verdade. Bom, o nosso tema de hoje é sobre fake news. É um tema de fato de grande relevância e que está sendo discutido em todas as instâncias. No Congresso, por exemplo, tem 50 projetos tratando de fake news. Um deles foi aprovado no Senado, é o projeto 2630 de 2020, do senador Alexandre Silveira, ele é de Sergipe, do Cidadania, passou pelo Senado e agora está na Câmara Federal. E na Câmara criou-se um problema, porque são tantas as emendas, são tantas as discussões, que o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, ele simplesmente não sabe o que fazer com o texto ainda. Ele já recebeu várias sugestões, mas ainda não se chegou a um consenso. O texto passou com urgência, não era nem para entrar na pauta agora, a urgência dele foi aprovada pela Câmara, mas o mérito ainda a gente não tem a menor ideia, e muito menos o relator, de quando isso vai acontecer. Ele pretende acolher algumas emendas, e daqui a pouco vou falar algumas delas para vocês, mas isso aí não tem data para que essa matéria seja votada. Muito bem, quando a gente fala sobre fake news, a gente primeiro precisa estabelecer o que é fake news. Recentemente, eu esteve aqui em Juiz de Fora, o Carlos Barcelos, aquele jornalista que faz o Conexão, um programa muito interessante da TV, e eu disse a ele assim, olha, tem muita gente agora sendo jornalista graças às redes sociais. Aí ele disse, bom, não é bem assim, são pessoas comunicadores. E se é fake, não é news. Se é news, não pode ser fake. Mas, de qualquer modo, é um território novo que se abriu e que tornou-se um campo muito fértil para as várias questões que nós vamos colocar aqui. Mas a história da fake news, e nós todos já vivemos algum episódio desse sentido, é um dado real em nossas vidas. Essa fake news aí sobre Sócrates. Sócrates é 600 anos antes de Cristo. Mas vamos chegar um pouco mais na nossa contemporaneidade. Eu deixei ali no texto, em 1945, eu creio que ninguém aqui deve se lembrar, embora possa até ter nascido, mas na campanha eleitoral para a presidência da República, o brigadeiro Eduardo Gomes, da UTN, ele era o favorito da disputa presidencial contra o general Eurico Gaspar Dutra,
que tinha simpatia de Getúlio Vargas. E num discurso, quando ele falava para empresários e para vários setores lá do Teatro Municipal, ele fez uma declaração que acabou comprometendo a sua campanha. Ele disse: a malta dos desocupados que andam por aí, essa é a frase do Eduardo Gomes, a malta dos desocupados que anda por aí, ela tem um problema muito sério. Vou até pegar mais um rascunho que eu vou pegar a frase inteira aqui dele. Ele disse que não faz sentido você receber o apoio de determinados setores, porque são pessoas que não têm nenhum valor para ele. É uma malta, e malta, na verdade, é uma pessoa que não tem valor algum no entendimento do brigadeiro. Acontece que essa declaração dele, feita dentro de um contexto, no dia seguinte, ela ganhou um novo viés. Como diz aqui o material, foi um rastilho de pólvora, porque em 15 dias ele estava liderando as pesquisas e ela passou por uma grande distorção. Isso por quê? O caricaturista José Neto Lourenço, ele criou o chamado Zé Marmiteiro. Por que eles disseram isso? Porque foi colocado na imprensa naquela época que o brigadeiro não gostava de marmiteiros. O brigadeiro nem sabia o que era isso. Marmiteiros eram pessoas simples que usavam marmita para trabalhar, almoçar em casa, almoçar, levar a comida para o trabalho. Mas que ele não gostava de marmiteiros. E, por consequência, ele não gostava do povão. E isso funcionou como um rastilho, porque não só virou essa caricatura, como virou matéria de jornal e virou até música de carnaval. E o resultado disso tudo é que o Getúlio Vargas, incentivando bastante o general Dutra, acabou jogando esse tema nas ruas e houve uma mudança no quadro e Eurico Gaspar Dutra ganhou as eleições de 1945 e foi presidente até 1950. Então vocês percebam que uma frase fora do contexto também ela pode ser utilizada de forma política, dar vantagem para alguém. Mas não apenas na política, a política é o fato mais relevante de hoje, nós vamos chegar a ele, mas outros fatos também são fake news e que mobilizam as atenções. Os mais antigos aqui também devem se lembrar da noiva, ali da rua, da Avenida Gentil Fora, onde é hoje o Privilégio. Ali era uma casa abandonada durante muito tempo, e o Diário da Tarde, num trabalho feito pelo jornalista Carlos Neto, resolveu fazer uma historinha contando que aparecia uma noiva lá no Castelinho. Pois muito bem, essa notícia, ela, se fosse nos tempos de hoje, diria que ela viralizou. Ela tornou-se manchete do jornal e houve uma mobilização. Todo mundo, à tarde, depois de 6 horas, ia lá para a estrada Gentil Fora para ver a tal noiva passar. E aí o que é mais interessante é porque se você perguntar uma determinada, como funciona também o inconsciente, a gente está trabalhando com questão mental aqui, povo, como funciona o inconsciente coletivo. Se você perguntar a uma determinada pessoa se ela viu uma pessoa descer nua o calçadão, pelo menos um viu. Pelo menos um assim, eu vi, passou realmente. E no caso da noiva, muitos viram a noiva. Muita gente viu a noiva. Na rádio, eu trabalhava na SUBMB3, ali na rua Santo Antônio, 627, e tinha o bar do Miranda, que era embaixo da rádio. O Miranda já tinha uma visão de marketing. Ele pegou um trailer, colocou o botequim dele lá perto do Privilégio, Gentil Fora, não tinha o acesso, o ultra acesso ainda, porque era só aqui para a Cidade Alta, São Pedro e a Universidade, era só por ali. Ele instalou ali. E o resultado, o Miranda nunca ganhou tanto dinheiro quanto naquela época, porque todo mundo acorria o botequim à espera da noiva que passaria. E quanto mais o pessoal bebia, mais via a noiva. Mas é uma fake news, piada não de forma ingênua, porque a fake news não é um gesto ingênuo, mas uma forma que não teria nenhum dano, em tese, para a sociedade, criada pelo Carlos Neto. Mas a gente tem coisas mais graves numa outra história também. Em 2017, em agosto de 2017, era um domingo à noite, eu estava na minha casa, já preparando para segunda-feira, e de repente vejo nas redes sociais uma notícia que tinha acontecido uma explosão na Imbel. Vocês devem se lembrar também.
Essa explosão tinha acontecido e nos sites, na divulgação que estava, muitas fotos de ambulância passando com gente ferida, muitos mortos, enfim, imagens assim, totalmente escatológicas e agressivas. Mas era um episódio, a explosão de fato aconteceu. E ela foi ouvida em boa parte da cidade, inclusive aqui no centro, tamanho que foi, porque explodiu um paiol. E aí, não tinha mais ninguém na tribuna, a tribuna estava fechada, mas eu falei, gente, tem que ir lá. Chamei um repórter fotográfico, Leonardo Costa, falei, Leão, a gente tem que ir lá em Benfica, lá no bairro Araújo, onde fica o paiol da Embel. E marquei com ele ali perto do Barrancos do Manuel Honório, nos encontramos e fomos para lá. Em lá chegando, estava o coronel que estava responsável por toda essa cobertura de acompanhamento de relações públicas da 4ª Região e da Embel. E aí, eu perguntei, a primeira pergunta, coronel, quantas pessoas morreram? Ele, nenhuma. Eu falei, mas como assim? Quantas pessoas ficaram feridas? Nenhuma. Eu falei, coronel, dá licença um pouquinho. Aí abri o celular e mostrei para ele as fotos. Ele falou, mas não tem nada disso aqui. Primeiro porque o paiol fica lá às margens do rio Paraibuna. E o que aconteceu é que a população mais próxima, aqui no bairro Araújo, fica a uma determinada distância. A explosão, sim, provocou danos, várias estruturas de casas ficaram comprometidas, eu visitei algumas. Vidros quebrados, a agência do Banco do Brasil, lá em Benfica, ficou todo estraçalhado, não foi isso? Mas não machucou ninguém. Então, diante dessas imagens, a gente foi apurar depois, eram imagens da guerra na Bósnia. Da guerra da Bósnia, que estavam sendo utilizadas pelas redes sociais. Imagine vocês, por exemplo, que tem um parente que morasse fora aqui de Juiz de Fora e visse aquelas imagens e tem parente morando naquela região. Olha o dano que isso provocaria e que provocou. Quando a tribuna publicou a matéria, a versão original, de que não havia dano físico, ninguém tinha se machucado ou ferido ou morrido, o resultado é que houve assim, foi baixou aquela temperatura, aquele alívio. Porque, de fato, não aconteceu, vidas não foram perdidas. Mas olha que dano que é isso. Isso foi uma fake news muito grave. Então, esse é um dos danos que a fake news provoca em nossas vidas. Porque, primeiro, que ela não mede consequências. Ou, quando mede consequências, é deliberada para se chegar a um resultado. Nesse caso, não creio que tenha sido um gesto ingênuo, mas foi um gesto muito grave. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de verdade factual, que a Hannah Arendt falava. A verdade factual são fatos rápidos que a gente tem que apurar para ver até onde ele chega. É porque hoje, gente, nós vivemos num mundo que os cientistas políticos, os cientistas sociais gostam muito de falar que nós estamos no pós-verdade. Né? A pós-verdade, o que é isso? Pós-verdade são discussões, informações que transitam no mundo digital e que ignoram totalmente o fato em si, essa verdade factual que a Hannah Arendt fala. Ela não tem nenhum compromisso com isso. Ela fala, ela cria uma situação e torna-se quase uma verdade. Porque nós compramos esse discurso. A gente não faz nenhuma aferição. Então, quando a Adriana, não é isso, a professora? Isso. Quando a Adriana falou aqui sobre a questão de apurar, é fundamental que a gente tome esses cuidados. E aí, para esse evento, eu recorri a esse livro aqui, Fake News e a Inteligência Artificial, um livro da professora Magali Prado. Foi lançado recentemente e ela foi entrevistada lá na Rádio Transamérica pelo Marcelo Giuliani. Alguns de vocês devem conhecer o nosso Marcelo. Ele fez essa entrevista com a professora para exatamente captar um pouco do trabalho que ela estava desenvolvendo. E ela fala sobre essas questões que eu considero fundamentais, porque nós estamos hoje diante de dois fatores que são muito fortes: a fake news e um agravante ou um atenuante, dependendo da ótica, chamada inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela trabalha também com essas informações. Mas o dado central que a gente tem que estar assim, bem atento é como nós vamos lidar isso.
Aqui tem uns dados aqui do Facebook que a professora Magali traça, e aí a Adriana chamou a atenção de vocês por conta do celular. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa da Panorama Mobile Time, ela indica que em fevereiro de 2020, imagina aquele tempo já, 3 anos antes da pandemia, 99% dos smartphones já tinham o WhatsApp. 99%. Entre esses usuários, 98% disseram que acessam o WhatsApp todos os dias. Eu não digo todos os dias, a gente dá acesso ao WhatsApp a todo momento, né? A gente não consegue hoje viver sem uma rede social, sem um smartphone. Já aconteceu comigo, não sei se com vocês, de sair de casa e ir para o trabalho, no meio do caminho eu lembrei que eu esqueci o telefone em casa. Meia volta, em casa buscar o telefone. Porque é uma situação muito estranha, a gente acha que se não tiver com o telefone à mão, com informações do WhatsApp, o mundo pode acabar e a gente não está sabendo, então o mundo pode depender da gente e a gente não está podendo ajudar. Então a gente volta em casa, não, vamos pegar o celular, porque ele é importante para a gente, ele é fundamental. Então, o WhatsApp hoje é a ferramenta mais utilizada. Mas tem outros. O Instagram, 15%, o Facebook, 7%, o YouTube, 2% e outros aplicativos, 2%. E aí, gente, que eu queria começar a conversar, iniciar essa conversa com vocês sobre a importância do jornalismo profissional. Por que isso? Não que sejamos melhores, não, porque tem muitos jornalistas também que cometem os mesmos erros, que plantam notícia falsa. Vocês viram essa história do erro lá da Gentil Forum. Mas o importante destacar é que a gente tem um papel, um juramento ético que a gente faz de estabelecer, não digo uma curadoria, porque não somos donos da verdade, mas a gente tem um papel fundamental de apurar a matéria com todos os detalhes e estabelecer o contraditório. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, a gente não ouvindo o outro lado, talvez a gente não chegue de fato à verdade do acontecimento. A gente faz esse contraditório por profissão e por obrigação. No caso da Tribuna, a gente tem um manual de redação que obriga o repórter a fazer. Você ouviu fulano? Não ouvi, então a matéria não vai sair. Não, ele vai falar, então tá, você vai publicar, vai dizer, daqui a pouco essa matéria vamos ouvir, ou estamos abertos ao diálogo com essa pessoa. É porque hoje a gente vive esse dilema da informação e muita gente hoje posta sem qualquer preocupação. Nós recebemos informação, olhamos no WhatsApp, que legal, compartilha. E esse que é o grande problema da fake news, porque a gente compartilha. O nosso mundo hoje, e não é só no Brasil, ele é marcado por uma questão que chama-se algoritmo. O algoritmo é uma conjunção matemática e faz com muita maestria porque ele trabalha com dados. Eu não sei se você já viveu a experiência de estar comentando determinado assunto com os amigos, assim, daqui a pouco aparece no seu celular. Gente, eu gostaria de comprar uma máquina de lavar roupa, eu gostaria de comprar uma TV, daqui a pouco está no celular. É assustador, né? É assustador. É porque o algoritmo ele vai fazendo uma série de combinações sobre os nossos atos de consumo. Então, quando você chega no supermercado e fala assim, posta o CPF aí, ó. Então, ele já deu acesso ao seu CPF. Daqui a pouco o CPF faz o cruzamento. O que é que esse CPF mais compra? Ele gosta muito de música, ele gosta muito de cinema, então ele já te colocou na linha de música. Mas essa pessoa aqui, ela tem contato com alguém? Tem. O meu grupo ele é muito próximo a fulano que também gosta disso. Então vai se fazendo um encadeamento de dados que daqui a pouco as nossas vidas estão sujeitas a esse controle do algoritmo. E o que é interessante também é que até mesmo os nossos celulares nos escutam, sabiam disso? O celular nos escuta. Desligado, né? Desligado. Recentemente eu estava fazendo um programa na rádio lá com o Marcelo Juliano e eu falei assim, bom dia Marcelo. A Síria respondeu, bom dia Paulo César. Como assim? Ela me respondeu, deu bom dia também. Então isso é muito bom. O celular nos escuta. Não é que o celular é um problema, não. Ele facilitou muito as nossas vidas.
Mas esse controle da informação, esse cruzamento de dados por algoritmos, ele tem hoje nos desnudado. Todas as nossas manias, idiosincrasias, tudo isso está hoje registrado num banco de dados. E não é só aqui. Não é só aqui. Você vê essas grandes plataformas, o Amazon, por exemplo, ele já te dá mais ou menos o que você gosta de comprar. Ele te dá uma playlist de tudo que você gosta de ouvir pelo Spotify, enfim. Estamos sujeitos a esse novo mundo. E isso é bom. É bom porque as coisas são fáceis, muito mais fáceis hoje. Nós temos que ter atenção, porque a fake news é o grande problema e o desafio desta época, sobretudo no tempo de política. Porque a pessoa que publica fake news, primeiro que fake news, como eu disse, não é um ato ingênuo. Não pensem que vocês é o Carlos Neto que publicou lá a história da noiva. A fake news, sobretudo na questão publicitária e na questão política, ela é algo muito sério. Quem primeiro falou essa frase fake news foi o Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, quando ele ganhou, e ele era muito pressionado pelo mainstream, ou seja, aquelas grandes mídias, a CNN, o New York Times, o Washington Post. Ele dizia, reagindo, que era fake news. Então a frase pegou e virou isso. Mas porque ele fazia algumas publicações reagindo, dando notícia falsa e que acabavam funcionando. Porque aí entra uma outra figura que é fundamental na disseminação da fake news. Chama-se bolha. A pessoa que publica uma fake news, ela não manda diretamente, nem para mim, nem para você, nem para você, nem para você, nem para você. Ela manda para a sua bolha. E o que é a sua bolha? É um conjunto de pessoas que estão no seu entorno, com quem você tem afinidade, não só de por aproximação, mas ideológica, mesmos princípios, as mesmas ideias. E aí a bolha recebe essa informação que vai te convencer de que aquilo é verdade. Eles insistem tanto numa informação que ela acaba virando verdade. Então ele manda para a sua bolha. A sua bolha, que é o nosso grupo de relacionamentos, o nosso grupo de relacionamento intelectual, ou seja, ideológico também, é que vai fazer essa disseminação. Quando chega a sua bolha, não, essa informação é correta, porque quem mandou para mim é o fulano, ou então é essa entidade tal na qual eu acredito. E o que acontece? Aí você vai compartilhar. E todos nós temos um amigo, que tem um amigo, que por sua vez tem um amigo, e aí vai formando esse encadeamento que torna-se viralizado. Então a bolha, ela é adotada não só manualmente por determinadas pessoas, mas também por robôs. É a inteligência artificial funcionando de novo. Os robôs jogam isso, disseminam de uma grande audiência e acaba virando uma grande verdade. E a gente viu isso na política. A gente não precisa discutir aqui ideologicamente quem é a favor ou quem é contra o tal do governo atual, o ex-governo, isso aí não precisa discutir. Nós estamos discutindo aqui fatos que acontecem na vida de qualquer um, e não é só aqui. Podemos dizer, nas eleições de 2018 aconteceu fake news, agora 2022 aconteceu fake news, mas não foi só na questão política. Quando os ingleses discutiram o Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da Comunidade Europeia, o que foi vendido para os britânicos, especialmente da Inglaterra, é de que eles estariam entrando no estado da arte. Nós vamos agora ter as nossas conquistas, teremos a nossa sociedade independente desses europeus, nós somos da ilha. Tudo isso são grandes vantagens que foram vendidas. E os ingleses votaram a favor da saída da Comunidade Europeia. Hoje a Inglaterra está vivendo grande onda de desemprego, ela está apartada do desenvolvimento econômico da Europa e não sabe como voltar. Porque ela assinou um documento e foi votada. Voltar agora, voltar cabeça baixa. Aí o inglês britânico não vai permitir. Mas foi uma grande movimentação de fake news que acabou convencendo de que era mais interessante sair da Comunidade Econômica Europeia e preferindo ficar isolados. Como sempre foram, mas depois que eles voltaram para a Europa, eles cresceram e o mundo cresceu. Porque hoje nós vivemos interligados econômica e politicamente. Hoje um empresariado, por exemplo, tem interesse num negócio aqui, que pode reverberar lá, e assim por diante. Eles fizeram essa opção e acabaram se dando muito mal. Reconhecem,
mas não vão voltar atrás, pelo menos no curto prazo, ou até se mudar um novo governo, enfim. Mas a fake news teve uma ação muito grande nesse processo. Mas a bolha, ela funciona também em pequenos detalhes das nossas vidas. Porque estamos falando aqui de política, mas a internet também tem um grande dano, que é desconstruir biografias. Quantas pessoas que tiveram a sua vida devassada e foram jogadas no limbo, consideradas isso ou aquilo, por força, às vezes, de uma falsa informação. Quem já não presenciou ou ouviu falar de algum caso que tempos depois, mas não era bem isso? Não, não era. Mas alguém deliberadamente acabou mexendo na internet, criando uma informação a respeito de determinada pessoa, e o resultado é que todos nós estamos sujeitos, e muita gente acreditou e passou a virar as costas para essa pessoa, ou passou a questioná-la, ou passou a achar que era, de fato era aquilo. E não necessariamente era. Então tem essa questão pessoal, de desconstrução de biografias, tem essa questão da política e tem a questão de negócios também. Imagine se você plantar uma informação que tal produto não presta, que tal produto causa danos, tem um veneno ali, tem um produto ali, um item ali que vai provocar mal à saúde. Daqui a pouco você estuda, porque todos nós vamos no santo Google, né? Aí, olha, o Google, essa informação está aqui. Aí você passa para o outro, que passa para o outro, e lá vamos nós de novo nessa onda de disseminação. E como é que a gente resolve esse impasse? Como vamos resolver sair dessa roda gigante que vai girando? O primeiro passo é tomar cuidado. A Adriana falou isso. Temos que tomar cuidado do que vamos compartilhar. E o segundo dado é que a gente tem que ser um pouco, que a gente fala, cartesiano. O filósofo Voltaire, ele sempre dizia que nós temos que ter uma dúvida absoluta. A gente não pode acreditar em tudo que acontece. A gente primeiro tem que fazer uma extração, ver se aquilo é de fato, você vai apurando no extremo, no limite que você consegue, até você chegar, não tenho mais dúvida. Agora, de fato, isso aqui é uma realidade. Então nós temos que ser cartesianos, ou seja, duvidar praticamente de tudo, até do nosso amigo, até do nosso parente. Porque ele não está querendo fazer alguma coisa com você, ele não está querendo mentir para você, mas ele recebeu aquela informação. Grupos de família, então, são uma tragédia para poder se espalhar essas coisas, né? Grupo de família, e o resultado disso tudo é que nas eleições, na política, a gente viu muita gente, primo não conversando com primo, irmão não conversando com irmão, pai brigando com o filho, tudo por conta desse trânsito complicado das redes sociais. Moço, claro. licença da sua palavra, estou precisando de prender meu sítio. Pois é, então, mas isso é fato, então eu tenho que registrar a ocorrência. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nos grupos de família, que são pessoas confiáveis para nós, a gente tende a compartilhar, a gente tende a replicar o que está sendo dito ali. E o resultado disso tudo é que a gente também está comprometendo ou biografias, ou questionando uma relação política, enfim, nós estamos, às vezes, compartilhando essa mentira. Então, voltando nesses antídotos que a gente deve ter. Um deles é, primeiro, duvidar. O segundo, o cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque, por mais absoluto que seja aquilo, nem sempre é a realidade. Vocês viram agora, recentemente, uma foto do Papa Francisco vestindo uma jaqueta maravilhosa. Não é isso? Lindo. Aquilo não era verdade. Era uma foto criada pela inteligência artificial. Este é um novo problema que nós estamos agora pela frente. Até onde vai a inteligência artificial? Recentemente eu fiz um teste, eu escrevo editorial na Tribuna todos os dias, tem dia que é difícil achar assunto. E aí eu pedi ao chat lá, escreva um editorial sobre economia. Ele escreveu 3.000 caracteres. Mas assim, lembra de Telex, como é que era aquele negócio assim? Rapidinho, assim. Ele escreveu 3.000 caracteres em poucos minutos. E o resultado eram dados assim confiáveis. Por quê? Porque existem 3 trilhões de dados circulando no mundo.
que o Google, que essas plataformas têm acesso. 3 trilhões de dados. Ele só vai fazendo um manejo daquilo, vai formando um texto e cria um texto maravilhoso. Se é verdade ou não, por enquanto a gente não sabe, mas é questionável. Questionável por quê? Porque apesar de todos esses avanços, a inteligência artificial, como o próprio nome diz, ela ainda não é dotada de racionalidade. Ela ainda não pensa, por enquanto. Não pensa. Mas já existem dados concatenados que vai levá-la a raciocinar. Ela tem um raciocínio lógico. 2 mais 2, 4. Esse texto aqui pode combinar com esse, então ela faz essa combinação. Faz. Mas quando tem o viés pessoal do nosso sentimento, que é a nossa razão, aí ela ainda não chegou lá. Mas vai chegar. Então, esse novo dado da inteligência artificial também é preocupante, porque a foto do Papa Francisco, quem ia duvidar daquilo? O próprio Papa se surpreendeu, mas eu nunca vesti essa roupa. Mas ela, assim, tão bem feita, foi criada por uma inteligência artificial. Então, teríamos que tomar cuidado também. Em princípio, a inteligência artificial pode ser um elemento a nosso favor, de desmistificar determinadas informações. Porque ela faz uma varredura tão rápida que ela pode dizer, essa notícia aqui não combina com isso, não combina com aquilo. Porque hoje esse mundo digital ele é fantástico e terrível ao mesmo tempo, porque se antigamente, quando não tinha rede social, a gente podia fazer uma monografia dando um Ctrl+C, Ctrl+V do que alguém falava, hoje, se você escrever um determinado texto fazendo cópia, o professor pode julgar aquele texto lá no Google e vai descobrir quem é que escreveu. Não é? Então, esse é um dado positivo que a inteligência artificial pode nos ajudar. Ela vai ter dificuldade, voltando à questão da razão, da racionalidade. Mas, assim, em termos de dados, ela confere muito. O problema é que essa inteligência artificial, que está sendo que eu estou defendendo aqui para nos proteger, também pode ser, vai nos condenar ainda mais. Quando publica uma imagem dessa do Papa, quem duvidou daquela foto? Ninguém. Foi uma outra inteligência artificial que mostrou que aquilo, na verdade, não era real. E o próprio Papa também, que ele viu, que falou, eu nunca vesti essa roupa, não veio essa roupa. Então, esses dados são todos preocupantes e a gente tem que voltar a duvidar de tudo que a gente recebe. Ah, quem me mandou foi minha mãe, ou foi meu pai, ou foi meu filho, foi meu irmão. Sim, mas você perguntou a ele de onde ele recebeu? Se ele fez algum tipo de aferição? Se ele fez algum tipo de constatação? Então, esses detalhes são muito importantes para a gente tomar muito cuidado. E, principalmente, avaliar para nós mesmos a responsabilidade do que estamos falando. Aí voltamos de novo às peneiras. As peneiras. Isso até que eu vou publicar, qual é o sentido disso? Ele vai, de fato, provocar isto ou aquilo? Me interessa? Qual que é o sentido dessa informação que eu estou compartilhando? Quando você sabe disso, você já tem uma certa dúvida, uma dúvida razoável, uma dúvida plausível sobre a importância de publicar ou compartilhar o que você está fazendo. Porque nós vivemos hoje um mundo assim, muito de maravilhas. Você já viu alguém sofrendo no Instagram? Não, né? Não tem nenhuma foto de ninguém passando mal, estou passando no Instagram. Só se for do outro, mas não de você. Porque é um mundo de maravilha. Nós estamos num universo hedonista, onde o belo, todo mundo é belo, todo mundo é lindo, maravilhoso, aquelas roupas fantásticas. Porque esta é uma realidade bem artificial, mas que faz parte das nossas vidas. E aí, se me permite, faço uma passagem rapidinha por conta desse termo que vocês colocam aqui muito bem, que é a questão mental. A fake news, ela tem grande repercussão na saúde mental. Ela não repercute apenas nas nossas vidas no dia a dia, mas repercute na nossa formação mental no dia a dia. Primeiro, porque ela pode provocar na gente a expectativa de algo que realmente não existe. E segundo, que ela pode provocar em terceiros aquilo que a gente está querendo impor a essa pessoa. E quando você tem esse universo maravilhoso aí, nós ficamos assim, puxa vida, mas engraçado, eu gostaria de ser assim, mas como é que ele consegue? E a gente cria esse universo de muita artificialidade.
Hoje existe a figura do influencer. Todo mundo é influencer agora, né? O problema desse influencer não vejo, cada um publica o que quiser. É que as pessoas começaram a ganhar dinheiro com isso. E para ganhar esse dinheiro, nem sempre ele trabalha eticamente. Nem sempre ele faz a avaliação daquilo que ele está publicando. Ele pode criar situações, entra no supermercado, apareceu um rato aqui, levanta um rato, detona aquela empresa, às vezes, com um fato que, na verdade, não é real. Mas ele é influencer, ele tem 10 milhões de seguidores. E essas pessoas que pegam o influencer vão replicando, vamos replicar. Aí começamos de novo a nossa roda gigante. Então, este novo mundo é fantástico, mas preocupante. Esse projeto que está agora tramitando na Câmara Federal, do deputado, do senador Alessandro Silveira, ele trata de algumas normas de regulação. Ele passou no Senado, mas agora está na Câmara Federal, por meio do relator Orlando Silva. E um dos pontos que ele considera crucial, e que é uma questão que eu discuti, que eu gostaria de compartilhar com vocês e até ouvi-los, é sobre regular as redes sociais. Em princípio, a ideia é regular as plataformas, Google, Instagram, Facebook, YouTube, e impor-lhes punições pela publicação ou não. Ainda tem outras também, outras publicações que são importantes e que têm grande poder, e sem chamar na chamada deepfake, que é a internet que a gente quase que não tem acesso, mas que transita coisas assim horrorosas. Mas, de qualquer modo, esse projeto estabelece uma questão sobre regulação de mídia. E aí, a gente tem um impasse pela frente. Quando você fala regular as nossas publicações, temos as nossas publicações, que tem seu controle, e tem as discussões sobre a plataforma. A nossa publicação, por exemplo, vai esbarrar no que a gente chama hoje, que é muito comum, liberdade de expressão. A própria Constituição estabelece que nós temos o direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir. Ela estabeleceu uma série de direitos, nem sempre muitos deveres, mas está lá. Então, liberdade de expressão. Como é que a gente vai trabalhar com essa questão? Eu vou pedir ajuda de vocês. Liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, algum tipo de controle. Como fazer? Alguém publica uma determinada informação, ela provoca danos. Em princípio, o Código Penal estabelece normas sobre isso. Se você fez uma calúnia, uma injúria, uma difamação, eu posso processá-lo. E como defesa, a pessoa usa que eu estou apenas exercendo o meu direito de livre expressão. No caso das plataformas, a questão é regulá-las. O que se pede a elas é que elas façam esse controle, não o Estado. Elas mesmas façam esse controle. Recentemente o Twitter fez uma série de publicações, aí o ministro Alexandre da Silveira, o Xandão, que o pessoal gosta de falar, ele pediu ao Twitter para retirar essa informação. O Google, todos eles. Aí o Twitter resistiu muito, depois retirou. A mesma coisa o Telegram também fez. O Telegram também é que substitui muito o WhatsApp. Quando eles censuram o WhatsApp, dá um bloqueio, o pessoal corre para o Telegram. Mas o que aconteceu? Ele exigiu que o Telegram tirasse essa informação e que o Twitter fizesse também. Eles resistiram muito à ideia até que passou-se uma ameaça penal contra eles. Mas aí estava. E o direito à livre expressão? Porque o ministro estava impondo umas, aspas, censura ao que estava sendo publicado. E até onde nós podemos ir? Impedir essa publicação através de regulação ou permitir a liberdade de expressão? Alguém tem alguma ideia de como a gente pode resolver esse impasse aí? O Paulo César, mas eu penso assim, mesmo a liberdade de expressão, ela tem que ter limite. Porque quando se fala de regulação, ele já vem com o fato que é censura, e que a censura não é permitida. Você entendeu? Eu acho que tudo é uma questão de bom senso, mas o bom senso as pessoas têm ou não. Né? Minha mãe dizia que caldo de galinha em bom senso não faz mal para ninguém. Caldo de galinha você pode comprar e dar de presente, não é bom senso não.
Então, é um passe. Esse que é o grande Regulação, censura, Exatamente. né? Liberdade de expressão. Quando você não permite que a pessoa se expresse, é como se você estivesse tolhendo, censurando, não permitindo que ela desse a opinião dela. Esse Eu que é o acho que grande- esse que é o grande passo, Exatamente. esse que é o grande problema. Exatamente. E eu acho que talvez o Orlando Silva está tendo esse problema. Mas esse que é o ponto central dele, que ele não está conseguindo achar um meio Tem de que achar campo um aí. meio termo. Exatamente né? isso. Uma equipe capacitada para entender, porque está tudo vai ser feito. Né? Sim. Está tudo vai ser feito demais. E aí empurrar, vamos botar para frente, vamos pensar com calma, porque elas estão sendo usadas de forma erroneamente. Né? Porque nisso é demais da conta, né? Então não é por aí. Quando dizem que a internet é uma terra sem lei, não é, tem que ter, gente. Agora, o bom senso é igual volta a dizer, o bom senso, você não pode medir, as pessoas têm ou não têm. O problema do consenso é que ele às vezes foge quando o interesse aparece. Quando o interesse faz Não é? razão. A pessoa pode até saber que está errada, que não é possível fazer aquele tipo de publicação, mas me interessa, ou interessa ao meu grupo, seja ele sob que viés ideológico, político, partidário, pessoal tenha. O interesse, e aí a questão do nós, ser humano. Nós temos um problema, né? O Ed Mota, naquela música Manuel, ele fala assim, o mundo é fabuloso, o ser humano é que não é muito legal. Não é? Então, nós temos essa dificuldade. O que a gente vai resolver? Como a gente vai encontrar uma saída? Eu volto a uma temática que os professores que estão aqui presentes devem saber, que é educação. A educação é a matriz para a gente tentar fugir dessa armadilha que se criou no mundo. E não é uma questão brasileira, como vocês podem ver. A internet hoje é um fenômeno global. A internet hoje, ela pauta governos. A gente tem percebido essa guerra lá na Ucrânia com a Rússia. O que há de fundo naquele interesse? Porque os dois lados jogam as suas informações. Então, hoje se estabelecem relações ou se rompem relações por conta das redes sociais. A gente fala muito do nosso caso aqui, a nossa questão doméstica, né? Eu estou compartilhando, mas existem grandes interesses que perpassam todo esse universo. Mas interesses assim, globais, interesses de bilhões de dólares, até trilhões. E isso é muito sério, porque a gente não sabe aonde isso vai dar. Essa lei que foi aprovada pelo Senado e que está na Câmara Federal, ela ainda vai passar por algumas mudanças por conta da pressão política que vai acontecer dos dois lados. Porque a gente vai entender que tem muita gente esclarecida, com formação superior, com bom senso, que cai também nessa armadilha. Eu tenho amigos, recentemente eu estava num encontro, e aí um amigo meu, ele é intelectual. Ele contou uma história lá que eu falei assim, mas peraí, isso não é bem assim não. Quem te contou isso? Não, porque está aqui no meu grupo aqui, a bolha. A bolha de relacionamento dele começou a espalhar essa informação, e essas pessoas que mandaram essa informação para ele, são pessoas críveis, são pessoas que ele acredita mesmo. Então ele não tinha a menor dúvida de que essa informação que ele recebeu era um dado real. Então nós todos estamos sujeitos. Não vamos dizer assim, eu não caio nisso não, que é isso? Eu não vou cair nessa. Cai porque é um negócio assim tão convincente, é tão bem elaborada, que a gente acha assim, eu não tenho a menor dúvida de que isso é verdade. Aí você gosta, mas a gente não consegue ficar contente só pra gente, né? Não, mas eu vou passar para minha filha, vou passar para o meu irmão, o que é? No grupo da família. Aí você passa para o grupo da família, o seu parente talvez não seja tão atento quanto você, já passa para o outro, e esse também tem um amigo, voltando àquela história. Olha a roda gigante de novo aqui. Ó. Então, esse universo de regulação que está se discutindo, ele também esbarra na questão da liberdade de expressão. E quem é que vai regular? O governo? Então, aí já entramos no outro problema. Quem vai regular as redes sociais, as plataformas? Porque se for o governo, nós temos um problema.
Porque o governo tem um viés ideológico. Hoje nós temos um governo com esse viés ideológico, amanhã teremos outro e depois teremos outro. Enfim, aí a lei vai mudar toda hora? Não dá. Não dá para mudar a lei. Então, essa é a segunda pergunta. Primeiro, vamos regular como? A segunda, quem vai regular? Por favor. A questão que eu acho que é importante regular é a questão da responsabilidade. Por exemplo, eu divulguei uma informação. Toda vez que eu divulgar uma informação a respeito de outra pessoa no WhatsApp, eu me torno responsável pelaquela informação. Aí eu não tenho certeza. Então, meu amigo, é bom você se preparar para você ter certeza. Porque aí é o seguinte, se você estiver mentindo e chegar lá na frente e isso for provado judicialmente, numa apuração que aquilo é mentira, você é responsável por passar essa mentira. Eu acho que esse é o critério que eu acho que é mais importante. Ele não atinge liberdade de expressão, porque liberdade de expressão é para quem fala a verdade. Liberdade de expressão não é para quem mente, né? Liberdade de expressão não é para quem mente, mas a noção que nós precisamos ter ao dar um clique no WhatsApp, né, no encaminhar. É verdade ou não é? Eu sou responsável, eu estou assinando embaixo dessa notícia. Eu entro num jogo jurídico se isso der errado depois. É esse crivo que eu acho que é o mais interessante que a gente deve observar. Ser responsável pelo seu celular. Como é que é o teu nome? José. José. O problema é o consenso global. A gente não acha esse consenso global. Porque há muito interesse, não só ideológico, mas financeiro. E a gente acaba sendo apenas envolvido nesse grande pacote. Porque às vezes você, ingenuamente, sem essa dúvida cartesiana que eu estou recomendando a vocês, faz um replique ingênuo para um parente seu, para um conhecido, para um amigo lá, aquele amigo seu que toma uma cerveja com você no domingo de manhã. Olha aqui, ó, que recebi isso aqui. Esse que é o grande problema. Primeiro, assim, avaliar as consequências. As peneiras aí, ó. Avaliar as consequências. Mas a gente nem sempre avalia isso, né? Porque a gente faz a publicação para um amigo secundário. Esse cara não vai me ferrar. Eu estou só publicando no nosso grupo, ó, só entre nós aqui, hein? Esse problema, esse tal de entre nós, José, é um problema sério, porque esse entre nós, esse nosso amigo também tem um entre nós dele lá. E aí vai. Então, essa questão hoje, ela é muito mais grave, muito mais preocupante que a gente tem pela frente. O que eu vou deixar para vocês é essa reflexão. Sempre que tiver uma informação que vocês receberem pelo WhatsApp, seja lá de quem for, avalie primeiro. De novo, vale a pena eu compartilhar? Isso é verdade. Vai ser beleza. Vou voltar as peneiras. Tá vendo que você me ajudou, Adriana? Vai ser bem. Você tem certeza que isso, o que isso vai te ajudar na tua vida? Você vai publicar isso. É que nós humanos temos isso, a gente não consegue ficar com alguma coisa só pra gente. Não é? Da ilha deserta. O pessoal tem aquela brincadeira assim, eu saí com a Xuxa. Ah, maravilha, a gente fala isso. Mas se não contar para os outros, não tem graça nenhuma. Eu saí com o Zafir, não, se não contar para os outros, não tem graça nenhuma. E é nessas pequenas armadilhas que a gente vai caindo, por favor. Você pode. Eu tenho um filho que já ameaçou me bloquear várias vezes. Mas por que ele quis te bloquear? Eu tenho um monte de bloqueio. Como é que é o teu nome, por favor? Geralda. Eu vi uma notícia e compartilhei. Sim. Eu não compartilhei com ele, mas ele olhou no Face e falou: mãe, pelo amor de Deus, você vai ser presa. Eu brinquei com ele assim: você leva um biscoito para mim na prisão. Você não está levando a sério. Existem os sites para você consultar isso primeiro. Depois você faz. Ele me deu, mas eu não consegui entrar no site. Eu achei melhor invadir e compartilhar. Eu achei que não era nada demais, sabe? Aí depois ele falou para mim assim: olha, vocês não estão acreditando. Vai sofrer punição e você pode realmente ser presa. Então, ele falou assim: você não está acreditando, mas uma hora a bomba vai estourar. Uma hora a casa cai. Eu parei, sabe? Agora eu parei e ele falou: agora
agora você sossegou, né? Geralda, você não precisa parar, você precisa só tomar cuidado. Eu vi uma receita. A receita que dê certo também, porque pode ser uma receita que não dê certo também, né? Olha só, o papel do jornalista, dos veículos formais de comunicação, é fazer essa mediação na tentativa de encontrar pelo menos algum próximo à verdade. Mas existem agências de checagem. Existem muitas agências de checagem. Hoje o jornalismo investigativo ele tem uma bandeira muito grande nas redações. São pessoas especializadas em pegar dados e fazer a conferência. Vocês devem ter visto isso. É assim, fato ou fake? Não é? O G1 tem essa coluna, fato ou fake. É porque a gente come corda mesmo. Não é só, não fiquemos aqui constrangidos, não. Todos nós aqui estamos sujeitos. Então esses profissionais são pagos para fazer essa verificação. São agentes de checagem internacional, que pegam informações pelo mundo inteiro. Gente, nós somos 5, 7 bilhões de pessoas. E só para imaginar que 98% dos brasileiros, nós somos 210, têm um smartphone, e tem 98%, está todo dia olhando, não é por dia, eles fizeram a professora Margarida, que todo dia a gente olha o Instagram, a gente olha o Facebook, a gente olha o WhatsApp. Não é todo dia, não, é toda hora. E você acha que se você não olhar o WhatsApp, você está perdendo a reunião do grupo. Hoje marcaram um encontro ali agora, ali no bar do Bené ali, e não estou sabendo porque eu não olhei no WhatsApp. Então a gente olha toda hora, por favor. Como é que é o teu nome? Claudiana. Quando também, já Tiago ocorreu, da gente ser roubado as informações, né? Alguém clonar, né? Pegar os nossos dados e depois começar a emitir informações como se fosse a gente, né? Com certeza. Filho pedindo dinheiro, então. A gente conhece 1000 histórias aí que você depositou. Você não dá dinheiro para droga, eu levo a conta. Aí, tá vendo? Mas se você. O jogo vai dar a clínica lá. Se não ficar na clínica, Se você não pegar essa informação e fazer esse tipo de avaliação, a gente corre muito esse risco. Você tem toda a razão, porque os nossos dados, não sei se você acompanhou no início quando eu falei, os nossos dados estão por aí. Eu não passo meu CPF para ninguém. Não precisa passar, eu já tenho. Porque existem empresas que compram os nossos dados. Porque você, quando quer fazer um iFood, você já passou com o iFood lá, mora na rua tal, o seu cartão de crédito é o número tal. Então nós estamos todos despidos hoje. Diga, José. Só mais um questionamento, assim, que a gente estava falando sobre a questão da responsabilidade ao dar o clique e encaminhar a notícia que nós somos responsáveis e tal. Existe uma questão cultural que você colocou muito bem, que é aquela questão seguinte: tudo bem, eu acabo partilhando com um amigo que talvez vai partilhar com outro amigo, que não tem aquela necessidade, aquela preocupação de aquilo ser verídico, sim, às vezes até a má intenção, só repassei e tal. Mas vamos lembrar de uma questão muito simples, por exemplo, do racismo. Né? Há um certo tempo atrás, as pessoas eram descuidadas em relação ao racismo. Quando houve um marco regulatório, uma lei, colocando racismo como crime, né? Então, assim, as pessoas passaram a tomar cuidado. Né? Eu vi muita gente que às vezes era racista, parar um pouquinho e falar assim: opa, eu não posso colocar isso porque isso é uma questão racista. Então, eu acho que em relação a isso, a lei também vai ter um efeito cultural. Ou seja, eu quero divulgar, eu sou livre para pensar e falar o que eu quiser, mas eu garanto que aquilo tem fundamento, é verdadeiro ou não. Essa questão do racismo é só para te ajudar, porque eu sou um polo passivo aqui, já vivi isso quase todos os dias. Não é a lei que vai mudar a pessoa se ela vai deixar de ser racista ou não vai ser. Isso não tem jeito, como vai ser educação. A lei vai sim, você tem razão. Se você fizer isso, você vai pagar por isso. Porque se a pessoa falar comigo assim: eu sou racista, eu vou falar assim: o problema é seu. Eu não tenho nada com isso, o problema é seu. O que você não pode é usar o seu racismo para prejudicar a mim ou outra pessoa. Porque não tem como você entrar nos sentimentos das pessoas. Todos nós temos um certo ismo. A gente pode ter racismo, pode ter homofobismo,
Porque, infelizmente, nós vivemos numa cultura onde todas as questões elas são muito claras, mas a sociedade tem que reagir, e as redes sociais também podem nos ajudar nisso. O caso do Vinícius Júnior é um deles. O que está acontecendo com ele? Mas ele reagiu. Ele não se intimidou, não abaixou a cabeça. E o que ele está fazendo com que os estados nacionais entrem nessa discussão é exatamente provar, mostrar que não adianta você achar que você é melhor do que outra pessoa por uma questão de raça, credo ou cor. Essa é a discussão que a gente tem que fazer. A rede social pode nos ajudar muito. Mas, infelizmente, a rede social também tem um lado perverso. Aí você sabe disso. Tem um lado perverso. O que a gente tem que fazer é insistir na educação, na informação de boa qualidade. O que é informação de boa qualidade? Não é que essa é melhor do que a outra, não, é uma informação bem apurada. E essas agências de checagem são fundamentais, os veículos de comunicação são fundamentais. Nem todos, tá? Vamos falar assim, a imprensa é um padrão de correção. Não necessariamente. A imprensa também tem um viés político. A imprensa também tem esse papel, às vezes, perverso, de, não digo deturpar, mas pelo menos omitir. Puxar a sardinha. Julgar a conversa para esse lado ou para esse lado. Então a gente tem que estar muito atento também ao que a gente está lendo. De quem que a gente está lendo. Eu sei que é muito difícil, né? Se a gente for passar por essa curadoria todos os dias, a gente fala assim, eu vou jogar esse telefone fora. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que medir as consequências que o Zé está falando aqui. A gente tem que avaliar que nós estamos todos sujeitos a esses dados. Nossa vida está no mundo digital. CPF, endereço, parentesco, custo, tudo isso eles já sabem. O algoritmo mostra tudo isso todos os dias, a toda hora. Provavelmente, vão colocar no YouTube essa nossa conversa. Então, já estamos globalmente, porque o YouTube pega em qualquer parte do mundo. Alguém vai pegar um textinho e vai colocar no link, só estive lá na palestra ouvindo isso. Eu vou postar, claro. Não é? Mas então, todas essas conexões que se estabelecem, elas nos fazem mais integrados e, às vezes, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, mais distantes. Porque hoje, os jovens, principalmente, eles se conectam do quarto ou no grupinho e falam para o mundo inteiro. É um paradoxo, nós estamos conectados e isolados ao mesmo tempo. Aí, para fechar, voltamos à questão da saúde mental. A gente tem que estar atento, sempre, sobretudo, porque uma pessoa com problemas mentais, ela nos alerta. A gente tem que estar atento. Ela dá sinais. E na rede social, às vezes, ele está postando algumas conversas com os amigos. Não que a senhora vai abrir o celular da sua filha, não, viu? Por favor. Senão ela vai brigar com a senhora. Mas, de qualquer modo, a gente tem que ficar atento ao que está ao nosso redor, porque há sinais nesse sentido e o mundo está cada vez mais conectado. Fiquem atentas e atentos no que vão compartilhar. Vejam as consequências, vejam os riscos que isso pode provocar e a quem interessa isso. Se a gente começar a prestar essa atenção, nós seremos muito mais zelosos e estaremos fazendo um mundo um pouco menos complicado. Porque, só falando com essa audiência, mas o mundo inteiro hoje faz essa discussão. E ainda não há um consenso. Pela lei, pela regulação, o melhor caminho é a informação, a pessoa bem informada. E uma pessoa bem informada, ela passa necessariamente pela educação. Tem mais a palavra para encerrar a minha conversa com vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos por esses esclarecimentos, por essas dúvidas, e bom prestar atenção na gente. Já aconteceu.